Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Bom, antes de darmos início à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre tabela periódica, inclusive. Eu queria fazer uma meditação com vocês, meninos do nono ano, tá? Uma meditação breve, rápida, mas para poder meditar no tudo que está acontecendo, certo? Até o momento. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, que diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo e que habita em vocês esse Espírito, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Bom, vocês já devem ter ouvido esse verso várias vezes. Como é que nós podemos aplicar nos tempos que estamos vivendo? Vocês estão vendo aí uma pandemia, o Covid-19 matando milhares e milhares de pessoas. Na verdade, centenas de pessoas, né? É triste isso, ok? Talvez não seja uma grande quantidade aqui no nosso país, mas em outros países tem famílias, né? Famílias que estão sofrendo. Tá? Eu às vezes evito até de assistir algumas coisas porque a gente acaba, né, ficando mal com essa situação, mas também temos que estar vendo as realidades do mundo. A gente sabe que são famílias que estão sofrendo com isso tudo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Deus nos disse que nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meninos. E por ser templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele como nosso bem mais valioso. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo como templo do Espírito Santo, nós estamos deixando de louvar o nosso Deus. As igrejas estão por aí todas fechadas, mas nós somos a igreja. Nós temos que ter a obrigação de nos cuidar, de ficar em casa. Quando é proposto, vocês têm visto aí muitos noticiários, até questões políticas, mas quando é proposto para que as pessoas fiquem em casa, a gente sabe que mexe com a economia, que traz um certo problema, mas a gente também sabe que a importância de ficar em casa é necessária, porque o vírus, não é que ele é tão letal, mas ele se propaga muito rápido mesmo. E não só ficar em casa, a alimentação, vocês já estudaram aí que o nosso sistema imunológico ele depende de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação como Deus ordenou. E essa alimentação vai fazer com que o nosso sistema imunológico esteja forte. Existe melhor forma nesse período do que você tomar conta do templo do Espírito Santo do que ficando em casa, se alimentando espiritualmente. Gente, esse período não é só para estar na frente da TV, cuidado. Esse período é para a gente ler um livro, esse período é para a gente lermos a Bíblia, para ficar em família, meditar. Vocês viram que a gente brigou tanto, questionou tanto de economia, de fazer o país crescer, fazer o mundo crescer, e simplesmente vem um ser que nem é considerado ser vivo, aquele tipo de organismo que ninguém nem considera ser vivo, que é invisível, e derruba tudo. E diz: os planos não são de vocês. Isso é para aprendermos a respeitar, inclusive os seres que nós não conseguimos ver. O Espírito Santo é um desses seres. Nós não conseguimos ver, nós conseguimos senti-lo. Temos que tomar conta daquilo que Ele, Deus, nos deu, que é esse templo, o corpo do Espírito Santo. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado por tudo, obrigado porque já amanhecemos com vida. A gente sabe que existem muitas pessoas que estão por aí afora, mal, doente, sentindo dores nos hospitais. Queremos pedir por eles. Nos abençoe e nos protege por Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula sobre tabela periódica. Bom, meninos, eu tenho recebido algumas atividades, certo? Fico muito feliz por vocês estarem estudando. Espero que revê-los brevemente, estou com saudade de vocês, tá?
Vamos ver um pouquinho sobre tabela periódica. Hoje não vai dar para a gente completar, porque só temos 10 minutos, são 15 minutos a aula, tá? Mas vai dar para vocês estarem fazendo em casa. E o que é que eu vou propor para vocês como atividade? Já anotem aí, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês têm aí uma tabela periódica no final do livro de vocês, tá? E vocês vão fazer um exercício, os exercícios do livro. Além de fazer os exercícios do livro, vocês vão fazer uma tabela periódica a modo de vocês. Vocês vão organizar os elementos criando um critério. Por exemplo, quando eu arrumo o meu guarda-roupa, eu coloco em meu guarda-roupa as roupas novas e as roupas que eu uso mais em casa. Roupa de trabalho, roupa social. Eu organizo, eu uso um critério. Roupa nova, roupa velha, roupa social. Uso um critério para classificar esses elementos que não seja o critério da tabela, tá? Vamos começar a nossa aula. Bom, nós vamos falar sobre um breve histórico, a estrutura, a configuração e a tabela e as propriedades periódicas dela, tá? Começando com um breve histórico sobre a tabela periódica, a gente sabe que a tabela periódica ela não é muito velha, não é muito antiga, mas os elementos já começaram a ser organizados bem antes, né? Começou com John Dalton, tá? Ele começou a ordenação dos elementos, né? No início do século XIX, o John Dalton, um dos químicos físicos inglês, ele listou elementos cuja massa atômica, a quantidade de massa atômica, a quantidade de massa que estava dentro de um átomo, certo? Eram conhecidas e era por ordem crescente de massa atômica, cada um com as suas propriedades e seus compostos. Aí nós temos um exemplo de como era a tabela periódica de John Dalton. E aí depois nós conhecemos a tabela aceita, né? Feita por, só um instante aqui, por Mendeleev, ok? Mendeleev, ele construiu a tabela mais aceita. Na realidade, essa tabela mais aceita já houve grandes modificações, todo ano ele está sendo modificada, ok? Que é a tabela periódica. E aí, Mendeleev conseguiu atualizar essa tabela, conseguiu fazer os elementos e classificar esses elementos de acordo também com o que John Dalton disse, o número de massa atômica, mas também utilizou alguns outros critérios, tá? E que critérios foram esses? Por exemplo, ele adicionou a massa atômica de John Dalton, né? Você tem, por exemplo, aí um elemento carbono, utilizou símbolos para não precisar necessariamente colocar o nome todo, tá? E o número atômico que fica logo em cima, tá? O nome do elemento, algumas tabelas levam até na lateral, são poucas, mas tem tabelas que levam esse nome do lado. Tabela periódica, ela é dividida em famílias e períodos, tá? Só para vocês entenderem, tá? Pra vocês entenderem. Os períodos, eles são as linhas da tabela periódica, tá? Eles são 7 períodos. E cada um indica o número de camadas de um átomo. Por exemplo, se eu pego um elemento da tabela periódica que esteja, por exemplo, no período 6, é um exemplo claro, no período 6, ele significa dizer que tem 6 camadas. E vocês vão entender que camadas são essas, tá? Vocês vão entender que camadas são essas. Vocês vão entender. Bom, existem também as famílias, ou também alguns chamam de grupos, tá? As famílias ou grupos também fazem parte da tabela periódica, certo? Deixa eu ver se passa aqui. Pronto. As famílias, elas são as colunas, indicam o número de elétrons na camada de valência. Como assim? Vocês vão entender o que é essa camada de valência. É o último número de elétrons, ou a última quantidade de elétrons que tem na última camada. Por exemplo, os átomos, né, o carbono, por exemplo, ele possui quantos elementos em sua última camada? Certo? 5. Então ele vai estar na família 5. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. A tabela periódica é dividida em períodos e famílias. Tá? 7 períodos, 18 famílias. É isso que eu quero que vocês entendam.
tá? A parte de grupos, o porquê que é, nós vamos ver lá na frente, ok? Então, com isso você tem como identificar, ó, por exemplo, um elemento químico. Pegando uma tabela periódica, eu vou ver se eu consigo ver aqui essa tabela, se o slide ajudar. Pronto, ó. Olhando aqui essa tabela periódica. Se eu disser para vocês, eu quero que você encontre o elemento que está no período 4 e na família 7. Você vai aqui, ó, período 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o período 4. Todos os elementos do período 4, tá? E a família 7. Então, período 4, família 7. Qual o nome do elemento? É o magnésio. Não é isso aí? Pronto. Ou se eu disser, não, eu quero o período 7. Esse é o período 7, o último período. E a família, certo? Eu quero a família 2. Pronto. Rádio. Ok? Família 2. É isso que eu quero que vocês aprendam até o momento. Peguem a tabela periódica, aproveitem para brincarem um pouco, façam os exercíciozinhos para identificar. Isso vai ser bastante importante. Eu vou passar uma atividade e eu vou mandar para vocês conseguirem identificar. Até segunda-feira eu faço essa atividade e mando para vocês identificarem, tá bom? Bom, hoje a gente vai parar nisso, porque tabela periódica é um pouco complexo. Vamos devagarzinho, leiam o livro, façam as atividades. Se puder, assistam outras videoaulas, tá? Para que a gente consiga dar uma adiantada no nosso conteúdo. Bom, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Estou com muita saudade e em breve nos veremos. Tchau.